Aí pessoal, o Rio Grande de cima tá bem sujo, a água tá bem barrenta. Aqui era a barragem. Ali era as comportas, arrebentou na época da tragédia. Aí não tem mais as comportas. Tá vendo ali, ó, o registro ali, ó. O rio Grande de cima, que vem de Conquista, Bartolomeu Mendes, passa por aqui. Ó, o pessoal vem tomar banho, né? O pessoal gosta de tomar banho nessas águas. Só que agora tá suja, né? Tá boa pra tomar banho. A ponte tá bem precária. Bem precária. Quase caindo. Essa ponte ela tá caindo, né? Tá muito perigosa a ponte aqui. O estado dela. Ela até afundou o meio. O meio dela tá fundo, olha. Ela tá sujeita a cair a qualquer momento. Tá muito precário. Muito precário. Ali embaixo é uma prainha, né? Que passa aqui por trás dessa aqui, ó. Essa laje de pedra. E vai lá embaixo. Lá tem uma prainha lá. Onde o pessoal vem essa fim de semana tomar um banho. Só que hoje a água tá muito suja.